Olá! Nesse vídeo vamos conhecer 3 momentos importantes da Revolução Industrial estudado no 8º ano, percebendo seus impactos na produção e circulação de produtos e pessoas. Ou seja, vamos ver o que aconteceu nesse período que trouxe tantas transformações para diversas regiões do mundo. Bom, daí já nasce uma questão. Como é que podemos definir a Revolução Industrial? É um período? É um fato? É um processo? Se vamos procurar entender ou perceber seus impactos, é fundamental nomearmos, ou seja, defini-la adequadamente. Não é uma tarefa simples definir um processo tão grande e complexo, ou seja, a Revolução Industrial tem muitos significados e envolve muitas coisas, mas podemos dizer que a Revolução Industrial é um conjunto de transformações técnicas que produziu transformações significativas em termos econômicos, sociais e políticos. Mas o que isso quer dizer? Transformações técnicas, nesse caso, quer dizer transformações na forma de produzir, na técnica de produção, na forma como as coisas são produzidas. Podemos perceber essas transformações técnicas observando algumas imagens. Escolhi atividades para mostrar suas transformações. A atividade de uma tecelã, a atividade de um ferreiro e a atividade de um carroceiro. Nessa imagem aqui, veja, trata-se de uma tecelã, uma pessoa que tece, ou seja, que produz tecidos. Observe que ela está produzindo com uma ferramenta muito simples e está sozinha. Analisando outros documentos, podemos afirmar que, assim como esta tecelã, outros tecelões, em geral, produzem sozinhos ou às vezes com suas famílias. Ela é uma artesã, pois produz sozinha ou em família. A tecelã possui a matéria-prima, nesse caso a lã, e assim ela produz como desejar. Repare, dona da matéria-prima, da habilidade de produzir e, portanto, do produto fabricado. Perceba que todas as etapas da produção são dominadas pela tecelã, desde o fornecimento da matéria-prima, a lã, até o produto final, o tecido. Ela também é dona das ferramentas que usa para produzir, que nessa imagem parecem bem simples, não é mesmo? Algumas varas de madeira e fios, não é isso? Vimos como funciona o trabalho de uma tecelã. Mas o que a Revolução Industrial tem a ver com isso? Já conto para você. Vamos agora ver outra atividade, a do ferreiro. Nessa imagem, que é na verdade uma foto de uma feira atual que reproduz costumes medievais, temos um homem trabalhando como ferreiro. Veja sua fonte de calor em uma bancada, poucas ferramentas, a bigorna atrás e uma chama de fogo pequena. Mais uma vez, uma pessoa aparece trabalhando com ferramentas simples e produzindo algo que pode pertencer a ela mesma. Reparou? E o carroceiro? Veja a imagem. Esse homem está sozinho produzindo uma roda de carroça. Consegue perceber? Viu como se trata de uma roda? Quanto tempo será que levava para produzir uma carroça, um carro de boi ou uma carruagem inteira? Quantas horas de trabalho? Ou seriam dias? Ou mesmo semanas? Difícil pensar, não é? Bom, mas com o tempo e a ação dos homens e das mulheres, lentamente a produção se transformou. A técnica mudou. Veja aqui, nessa outra imagem, o tecelão. Reparou como o tear é muito maior, que dá conta de uma quantidade maior de fios? Reparou como o trabalhador comanda sozinho a ferramenta? Ele é capaz de tecer mais fios e de forma mais rápida. Talvez ele até trabalhe com alguém. Afinal, tecendo tantos fios, talvez alguém traga mais fios para ele, ou tinja o tecido. Sabemos que ele ao menos produz mais com ferramentas mais complexas. A mesma coisa vemos no caso do ferreiro. Repare que seu forno é maior e que temos mais ferramentas, como aquele borrifador. Consegue vê-lo ao lado da bigorna encaixado na fornalha? Perceba que o ferreiro tem mais ferramentas, mas ainda trabalha sozinho. No entanto, as ferramentas já mudaram. O forno está maior. Assim como o tear, visto na imagem anterior, o carroceiro, nosso fabricante de carroças, carruagens e carros de boi, aparece aqui em uma estátua de cera, com um ajudante ao fundo. Estamos vendo transformações entre a primeira e a segunda imagem, que não aconteceram ao mesmo tempo nem de maneira semelhante, mas que trouxeram uma mudança importante, a transição do artesanato para a manufatura. Repare no seguinte, no começo vimos trabalhadores sozinhos produzindo com ferramentas manuais seus produtos. A tecelã, o carroceiro e o ferreiro. Isso é artesanato, o trabalho individual em que o artesão é dono da matéria-prima e controla todas as etapas da produção. Depois, passamos a ter ferramentas manuais mais sofisticadas e a divisão do trabalho. Na produção do tecido e na atividade do ferreiro, vemos a divisão do trabalho nestas imagens aqui. Repare. Nesta outra,
vários homens estão carregando carvão para a fornalha. Isso é um exemplo de divisão do trabalho. Com certeza, outros homens estão no interior do estabelecimento usando o fogo para produzir alguma coisa. Na manufatura é assim. Existe a divisão do trabalho, o uso de ferramentas manuais, como esses carrinhos levados pelos trabalhadores na imagem. Ou aqui, onde também vemos a divisão do trabalho com ferramentas manuais. Vejam só, essa é uma manufatura de alfinetes. Se a outra imagem dos vários homens carregando carvão para a fornalha mostrava apenas uma etapa do trabalho, podemos ver agora todas as etapas da produção de alfinetes. Primeiro se estica o arame, depois ele é dobrado, depois lixado, depois colocado em uma caixa. Temos aqui as diversas etapas de produção. Até aqui, tratamos apenas de lentas evoluções, ou seja, lentas transformações no mundo do trabalho. Essas mudanças significaram um aumento na capacidade de produção. Com a divisão do trabalho e o uso de ferramentas cada vez mais complexas, tivemos a possibilidade de produzir mais. Afinal, com a fornalha alimentada por tantos homens, podemos imaginar o calor que se conseguia para produzir alguma coisa. As mudanças técnicas aconteciam algumas vezes mais rápido, outras vezes de forma mais lenta. Enfim, na história aconteceram muitos processos de transformação técnica. Mas no ano de 1763, o escocês James Watt foi consertar esta ferramenta, uma máquina movida a vapor. Essa ferramenta fazia movimentos quando o vapor passava por um conjunto de canos. Fazia subir um êmbolo que, ao se mover, podia movimentar qualquer coisa. Enquanto consertava a máquina, James Watt teve uma ideia para melhorá-la. O resultado disso foi que, enquanto houvesse carvão e água, a máquina continuaria a funcionar. E isso é muito interessante, pois todas as ferramentas, desde a pré-história até o século XVIII, dependiam da ação direta de força externa para funcionar, de um homem ou de uma mulher, por exemplo. Mas com a invenção de James Watt, a partir da observação, pela primeira vez, uma máquina passou a funcionar sem depender de uma pessoa ou de uma força externa. E isso mudou muita coisa. Veja nessa imagem o tear. Perceba que há muitos teares, muitos fios e poucos funcionários, já que os teares se movem pela energia do vapor. Parece que há muitos funcionários, mas se compararmos a quantidade de fios e a quantidade de funcionários, percebemos a diferença. Este foi o grande impacto da primeira Revolução Industrial. Com o uso da máquina movida a vapor, o aumento da produção foi muito grande. As manufaturas deram lugar às maquinofaturas, ou seja, o uso da máquina como ferramenta, independentemente da força humana para se mover. No começo desse vídeo, vimos que a primeira e grande transformação na produção havia sido uma mudança técnica que transformou drasticamente a forma de produzir, não foi? Pois aqui está o resultado. Agora a humanidade consegue produzir muito mais do que antes e com muito menos gente trabalhando. Mas de que adianta produzir tanto? Para que se produz tanto? E para quem? E depois temos outro problema: como transportar a produção depois de aumentá-la? Há ainda mais uma dificuldade. Agora que é possível produzir muito, é preciso de muito mais matéria-prima. Do contrário, as máquinas ficariam paradas. Então, essa mudança na técnica acabou por acarretar outra mudança. Foi preciso buscar matéria-prima e também a capacidade de transportar tanto essa matéria-prima como a mercadoria produzida. Foi a partir dessa necessidade que surgiram essas duas invenções aqui, a locomotiva a vapor e o barco a vapor. Repare que ao lado dos barcos na imagem ainda temos mercadorias sendo transportadas em carroças. Quantas carroças com cavalos são necessárias para transportar e encher o barco com mercadorias? A combinação que pareceu mais adequada naquele momento era o trem e o barco a vapor. Aí seria possível transportar tudo o que fosse possível. Perceba que a mudança na maneira de produzir gerou uma necessidade de mudar a forma de transportar mercadorias. Foi preciso então alterar as duas coisas, o transporte e a produção. Mas ainda temos um problema. Reparem na quantidade de fios desses teares. Quanto de algodão era preciso para abastecer tudo isso? Aí temos uma outra evolução. Eli Whitney, esse homem aqui, criou a descascadora automática de algodão. Com esse invento, o processo de beneficiamento, ou seja, de preparo da planta do algodão para algo que fosse possível transformar em fio e depois em tecido, se tornou muito mais rápido. Nossa, então temos agora fazenda com a descascadora de algodão,
que é colocado no trem ou no barco a vapor, que é levado para a fábrica, onde se transforma em tecido e depois é colocado outra vez no barco ou no trem para ser levado e vendido em diferentes regiões. Mas as mudanças não pararam por aí, ao contrário, se aceleraram, e a produção começou a mudar ainda mais rapidamente. No lugar do ferro, passaram a usar o aço. Temos aqui uma fábrica de aço. Repare na quantidade de vagões que chegam carregados para abastecer as fornalhas. Aliás, há trilhos para esses vagões. Temos também esteiras que podem estar presas a uma máquina a vapor para levar o carvão para mais perto das fornalhas. Com a produção de aço cada vez mais desenvolvida, veja como é uma fábrica desse material hoje, após a Revolução Industrial. Incrível, não é? Temos outra situação. O transporte de mercadorias e matérias-primas é fundamental para as empresas, para as fábricas, mas também teremos o transporte de pessoas pelos trens. Veja essa imagem. Repare no trem, com vagões abertos transportando pessoas na Inglaterra. As pessoas que viviam nas cidades europeias tiveram que se adequar às mudanças na produção, mas tudo ocorreu em um tempo muito curto, menos de um século, o que gerou avanços e críticas. Veja essa imagem do século XIX de carros movidos a vapor. Percebe a ironia? Pessoas em carros e anúncios neles que são de água e carvão. Esses carros existiram. Veja este. Mas não fizeram muito sucesso. Imagina o que acontece em um acidente com dezenas de litros de água fervente sendo despejados. Além disso, eram carros muito grandes para as ruas apertadas das cidades do século XIX. Mas surgiu uma outra novidade. Além da mudança do ferro para o aço, houve o advento do motor de combustão interna, ou seja, também passaram a ser desenvolvidos motores a diesel e outros produtos derivados do petróleo. Também foi descoberta a energia elétrica e inventada a lâmpada. Essas foram transformações incríveis, todas elas do século XIX. Se na primeira fase da Revolução Industrial tínhamos o ferro, a máquina a vapor e a mecanização da indústria, na segunda fase tivemos o motor de combustão interna com produtos do petróleo, o aço e o desenvolvimento das locomotivas e barcos a vapor. Repare que algumas invenções surgiram antes em algumas regiões e depois foram levadas para outros lugares. Por isso, marcamos a primeira fase da Revolução Industrial entre 1750 e 1850, com os ingleses liderando as invenções, e a segunda fase entre 1850 e 1950, com a presença maior dos inventores dos Estados Unidos. Esses períodos foram de mudanças profundas. A forma de produzir se transforma cada vez mais. O antigo carroceiro, lembra? Agora ele produz assim, em uma linha de montagem. Ele e mais dezenas de funcionários produzem um carro. O carro é levado por uma esteira e os funcionários da fábrica vão encaixando as peças e montando o automóvel. Isso é a linha de montagem. Esta é uma grande mudança também. Além de mudarem as ferramentas, de manuais e simples para ferramentas mais complexas, e depois inventarem as máquinas que não precisam da força humana para funcionar, percebemos que os antigos artesãos, que faziam tudo no processo de produção de uma mercadoria, foram substituídos por funcionários que faziam somente uma parte do trabalho. Um parafusa a porta, outro o volante, outro encaixa a roda e assim por diante. Ao final, temos um carro pronto. Já tínhamos visto a divisão do trabalho. Mas com o surgimento das máquinas, essa divisão se intensificou e passamos a ter funcionários que não sabem necessariamente desenvolver todas as etapas da produção, mas apenas uma parte dela. Então agora podemos falar de outras mudanças. Havíamos definido a Revolução Industrial como um conjunto de transformações técnicas que causaram mudanças na produção, mas também na sociedade. O que mudou na sociedade? Ora, primeiro, o artesão se tornou lentamente uma personagem substituída pelo operário ou proletário. Como isso aconteceu? Lentamente, as grandes fábricas surgiram e passaram a contratar pessoas para produzir em maior quantidade e mais rapidamente que o artesão. Assim, a produção artesanal deu lugar à produção industrial e as pessoas passaram a buscar emprego nas fábricas, que precisavam de funcionários. Essa mudança também tem relação com outro aspecto. Nem todos são donos de fábrica. Então, a sociedade passou a contar com uma quantidade de funcionários e outra quantidade de donos das fábricas. Havia muito mais empregados, que também chamamos de trabalhadores, operários ou proletários, do que donos de fábrica, que também chamamos de proprietários, burgueses ou donos dos meios de produção.
Neste momento em que os funcionários estão produzindo para os donos das fábricas, eles produzem em troca de um salário, ou seja, o trabalho assalariado se torna a relação de trabalho mais comum na Europa, e o trabalhador então recebe um salário em troca do seu trabalho na fábrica. Os centros urbanos, ou seja, as cidades, tornam-se lugares repletos de pessoas que, em condições de pobreza, viviam de forma precária. No início da Revolução Industrial, a classe operária trabalhava 16 horas por dia e recebia um salário tão baixo que não podia se sustentar com ele. Nessa imagem, vemos o acúmulo de dejetos e pessoas convivendo com ele. A legenda diz: uma corte para o rei cólera. Cólera é uma doença mortal causada pela falta de saneamento básico. Por parte dos operários, surgiu um movimento contrário às máquinas, pois eles viam as máquinas como ameaças aos seus empregos e tentavam destruí-las, como os luditas fizeram. Enquanto outros se organizaram para que os estados criassem leis que os protegessem, como os trabalhadores dessa imagem, do movimento cartista, que exigia legislação trabalhista, limitando a jornada de trabalho e controlando o trabalho feminino e o trabalho infantil. Na primeira fase da Revolução Industrial, tivemos o carvão e o ferro. Na segunda fase, o aço, o petróleo e a eletricidade. Na terceira fase da Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XX, os novos elementos na produção foram a microeletrônica, a química fina e a biotecnologia. Isso quer dizer que contamos agora com os computadores, os materiais sintéticos e leves e com a engenharia genética. Isso tudo permitiu o desenvolvimento de robôs para desempenhar a atividade desejada, desde a pintura de superfícies, como a de carros, até a separação de materiais mais delicados. Permitiu também a seleção e a produção de sementes mais resistentes, mais aperfeiçoadas, frutas sem sementes, de diferentes cores e formatos. A química nos garante materiais mais resistentes e leves para a fabricação de aviões, máquinas, materiais que conduzem melhor a energia, que geram mais energia, como painéis solares, ou até mesmo sensores de umidade ou de substâncias no solo, ou ainda no sangue. A terceira revolução industrial provocou também mudanças no trabalho. Hoje, muitas pessoas trabalham em suas casas, fazendo reuniões, por exemplo, por meio de recursos tecnológicos que cabem até no bolso de suas roupas, como o telefone celular. Antes de termos o telefone celular, o sistema telefônico funcionava apenas por fio. Ele conectava cidades distantes ou casas de uma mesma cidade. Inventado no século XIX, foi sendo aperfeiçoado até chegar ao telefone sem fio, que existia uma base fixa ligada ao cabo que vinha da rua e uma parte móvel que poderia ser transportada por uma pequena distância desta base. Depois, esse aparelho de comunicação chegou ao formato móvel, o celular, que recebe sinais por ondas, não mais por cabos. Agora, o telefone celular foi transformado em um dos aparelhos que chamamos smartphones, capazes de receber chamadas, transmitir canais de televisão, permitir o acesso à internet, oferecer jogos eletrônicos, registrar momentos com vídeos e imagens, enviar e receber mensagem de texto, e-mail, entre muitas outras funções. O telefone celular é um exemplo de como as coisas estão sendo aprimoradas tecnologicamente e de forma cada vez mais rápida. Com isso, fica a pergunta: qual será o próximo grande invento da humanidade? Até mais!